Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Pode ser uma Fernanda. Se o mar me submergir, Pode ser uma senhora Luísa. Seu irmãos. me traz à tona pra respirar. Pastor Irmã Luzia, Pastor Irmã Vanes, Pastor Dona Ana, Pastor Maria, Pastor Irmã Luísa, Pastor Laís, Pastor Irmão Juliano, Pode ser uma Juliana. Pastor Juliano, né? Pastor Juliano. Pode Pastor ser meu querido. Juliano. Grande abraço. Luciana Pinheiro, Pai do Senhor. Pode ser a irmã Isabel. É, pastor, estamos todos com saudade de estar cultuando junto, né? Maracaí ainda fechado, mas em nome de Jesus, logo isso passa. Noite chegar, tu és. Já vai compartilhando, irmãos, essa live, desde instantes. Vamos estar iniciando. Pastor Irmão Osvaldo. Oswaldo Medeiros, Pai do Senhor. Pai do Senhor, minha mãe. Minha mana que está aí também, Pai do Senhor. Pastor Irmã Maria Isabel. E a tua mãe. Pastor Irmã Débora. Pastor Luísa, Pai do Senhor. A Laís, Pai do Senhor. Sobre as águas. Glória a Deus. Já vai marcando pessoas, já compartilha essa live desde o instante quando está iniciando. Pode ser Ana Paula. Minha canção e o meu louvor. Por isso que eu ergo as minhas mãos a ti, Senhor. Glória a Deus. Te adoro, Deus. Deus que é, aleluia. Pastor Irmã Amanda. Pastor João. Pastor Irmão Cristiano. Pastor Cristiano, irmã Amanda, Pastor Pastor irmãozinho. Charose. O João fica esperando todos os dias para a gente dar Pai do Senhor para ele. Porque arroz. Dá um glória aí, João. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Já vai abrindo o teu coração, querido. Aleluia, para adorar a Deus nessa noite. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Me submergi. Amém, irmão Paulo? Vamos estar orando. A senhora irmã Judite. Pastor Irmã Judite, Laene, Laura, Pai do Senhor. Me faz lembrar. A senhora irmã Patrícia Andrade. Pastor Irmã Patrícia. A senhora irmã Elisângela. Irmão Marcelo. O Deus da minha salvação. Glória a Deus. És o meu dom. Irmãos, vai marcando aí pessoas aí, porque quando você marca, a pessoa recebe lá a notificação. Mesmo que ela acompanhe online, mas depois ela acompanha, ela assiste, né? E Deus alcança. Glória a Deus. Pastor Irmã Elisângela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez aqui iniciando esse culto da família. Louvamos e engrandecemos a Deus por mais esse dia que o Senhor nos permitiu acordar, ter o fôlego de vida. Aleluia. E agora esse momento aqui juntinho, conectados através das redes sociais para adorar o Senhor. Embora cada um em sua casa, mas todos aí conectados no mesmo intuito, no mesmo propósito de agradecer a Deus por esse dia, Aleluia. adorar a Ele, também ouvir a voz dele nesta noite. Irmã Luzia, Amém? presbítero Zé Ronaldo, grande abraço. Abra sua Bíblia comigo no livro do segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Apenas o versículo 33, um versículo que todos nós já conhecemos decor, né? Mas às vezes a gente conhece tão decor, mas não vive ele totalmente na essência. Mateus capítulo 6, versículo 33, amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Ou todas as coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia. Está aí um versículo que o próprio Senhor Jesus nos ensinando. Se você voltar alguns versículos para trás, você vai ver que é a continuação do Sermão da Montanha. E aonde o nosso próprio Deus, Ele vem nos ensinar aí que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a presença dEle, e todas as demais coisas que nós precisamos serão acrescentadas na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele tem a saúde que eu e você precisamos. Ele tem a resposta que eu e você precisamos. Ele tem todo o poder em suas mãos. Então busque primeiro o reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro na tua vida, a vontade de Deus, a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ter sede da presença de Deus. Nós temos sede de água, mas nós temos que ter essa sede espiritual também de ter a presença de Deus conosco. Por isso o próprio Senhor Jesus aí no Sermão da Montanha, Ele vai ensinar aí na continuação do sermão, que é para buscar primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as coisas vai ser acrescentado. Se você precisa das bênçãos do Senhor, busque primeiro o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. Busque a presença de Deus e todas as demais bênçãos que você precisa será acrescentado na tua vida. A partir do momento que você colocar a presença de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida, todas as demais coisas virão sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque quando temos Deus, temos tudo. Temos socorro, temos paz, temos alegria, temos resposta, temos renovo, temos a salvação da nossa alma. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós temos tudo, porque o nosso Deus, Ele preenche o vazio da nossa alma. Ele preenche tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que transforma e o Deus que um dia virá para buscar a mim e a você, para estarmos com Ele na glória. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por este culto e logo após nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Ore comigo, agradeça ao Senhor por esse dia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Pai, nós glorificamos e bendizemos o Senhor por esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, conectados através dessa live, para adorar, para engrandecer o Teu nome. Obrigado pela vida, obrigado pelo alimento, obrigado pela nossa família, pelo nosso lar. Obrigado, Senhor, por cada vida que está conosco nesta noite. Aqueles que já estão conectados,
Aqueles que irão presença venha ouvir, alcançar, Senhor, meu depois Pai. em uma outra hora Em este nome de culto. Jesus, ó Deus. Meu Deus, que a tua presença Sim, venha meu Pai. tocar. Que a tua Aleluia, presença meu Deus. venha trazer cura, Toca mesmo, libertação, Oh, transformação. aleluia. Que a tua palavra venha entrar, Senhor, nesta casa. Que a Glória a tua Deus. palavra venha Sim, trazer meu Deus. vida, mudança e É verdade, transformação Pai. nesta noite. Aleluia. Começa por nós, ó Deus. Vai mexendo na estrutura, vai Aleluia. trazendo, Senhor, cura, renovo. Senhor, perdoa as nossas Glória a falhas, Deus. nossos Aleluia, pecados. Senhor, nos colocamos na tua presença, porque tu és o Deus grande Sim, e meu Deus. poderoso. É verdade, Pai. E nós somos pequenos e falhos, É, ó meu Deus. Deus. Mas pedimos pela tua misericórdia Sim, e Senhor. perdão. Aleluia. E pedimos, ensina-nos a cada Glórias dia. ao teu nome, Ah, Deus. Senhor, a caminhar na tua presença, a fazer o teu meu querer, Deus. a fazer a tua vontade. Glória a Deus. Senhor, nós abrimos este culto nesta noite, Aleluia. em louvor e adoração ao Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha Sim, falar meu Deus. através dos louvores, que o Senhor venha falar Fala através mesmo, da Pai. palavra, que o Senhor venha manifestar Em nome o de Teu Jesus, poder, ó Deus. porque assim como o Senhor Alcança, está aqui Senhor Deus. conosco, Tu Em nome estás de aí em Jesus. cada lar, Tu estás Amém, com Jesus. cada pessoa. Glória a Por Deus. isso, meu Deus, que esta pessoa, que este Sim, irmão, meu Deus. que esta vida agora venha sentir a presença santa, verdade, Pai. gloriosa e poderosa do Em Senhor. nome do Que Senhor, haja Jesus. alegria no meio desta família. Que haja paz. Que Sim, haja, meu meu Deus, agora poder de É Deus verdade, nesta Deus. casa. Aleluia. Senhor, que a tua presença venha Sim, meu preencher Deus. o ambiente nesta Preencha noite. mesmo, Pai. E que vidas venham ser tocadas por ti nesta Em noite. nome do Senhor, Pai, Jesus. pedimos, fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Amém, irmã Marisa. Paz, Senhor. Vamos estar orando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, depois nós vamos estar no final do culto aí levantando um clamor para todas as famílias, para todos os lares. Amém? Irmã Marisa Pinheiro, lá da cidade de Pinheiro. Marília. Né? Deus Marília abençoe. nos acompanhando. Em nome aí. de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Abre o teu santo. coração, adore ao Senhor conosco. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores, amém? Santo Então Deus. louva Ele com alegria nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvor bastante conhecido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Paz do Senhor aos nossos irmãos que entrarem durante a oração. Pastor Pri. Irmã Priscila, Pai do Senhor. Ao Senhor, irmão Flávio, irmã Juliana. Deus abençoe, Ju. Duvida sobre as ondas do mar, onde o Cristo caminho abriu. Quando força doer, contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Pode ser a irmã Joyce, a irmã Sheldon. Solta o capo da nau. Toma os remos nas mãos. A senhora Sueli, irmão Jonathan. Deus Pastor abençoe. irmão Sueli, irmão Jonathan. Grande abraço, meu filho. Saudade de vocês. Que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus. Vem te Te assustar. assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. Pastor irmão José Ronaldo, irmão Lucia. Irmão Zé Ronaldo, presbítero Zé Ronaldo, irmão Zia, Pai do Senhor. Se faz, pois com ele seguro Será. Aleluia.
Amém. Estamos com saudades também. Irmão Jonathan, irmão Sueli. Ele ouve, ó, Qualquer dia vamos aparecer e tomar um café mesmo junto. sendo em tribulação. Amém, irmãs, nós vamos orar. Ondas poderás andar. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança te faz, pois com ele seguro serás. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança te faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segurança só temos quando estamos Glória a com Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, glória, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Abre o teu coração, vamos adorar Aleluia. o Senhor. Ele é maravilhoso, Aleluia, Ele é Jesus. santo. Santo Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a Glória a glória, Deus. todo louvor, toda adoração. Aleluia. Aleluia. Bendito és o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Prepare o seu coração para a palavra. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, Adore ao Senhor. seguro em tuas mãos, Eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Está próximo essa vinda do Senhor. Santo Deus. Ele está voltando, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Passemos Sonária Tânia. Estamos na Tânia. Só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. Mesmo Judite. Não sei o que diz também. Aleluia. Pra sempre reinarás.
aleluia. Só em ti confiarei, Eu nada temerei em frente. Amém, irmã Luciana, vamos estar orando. Luiz Felipe e Pedro Henrique. Pastor Flávio, um grande abraço, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Pastor Flávio, Deus abençoe. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Ele é a luz que nós precisamos Oh, glória. nessa caminhada, meu irmão. Aleluia. É Ele que nos guia. A palavra dele é Santo é o luz para o Senhor. nosso Aleluia. caminho. Aleluia. Pastor Dani, Pastor Aniceto, Dani. Deus te abençoe. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. É hora da igreja dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como ansiamos por esse dia. Vem, Jesus. Oh, aleluia. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Labrasturião de Comanarabasteia. Oh, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Como nós Aleluia. ansiamos por esse dia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Vamos Amém, irmã estar Solange, orando, vamos irmã estar orando. Solange. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, como nós Alabaçu, esperamos por esse alabaxé. dia, né, irmãos? Quando o Senhor Glória, Jesus glória a voltar Deus. para nos buscar. Alamandu, Oh, aleluia. Abre o alabasteia. seu coração, vamos orar. Alabraxando, Logo em seguida o pastor vai trazer uma palavra para a tua alabaçou, vida. alabaçou. Senhor nosso Deus e Pai. Aleluia, Pai. Deus Todo-Poderoso e Santo. Pai, te louvamos e te bendizemos, Deus. ó Pai, porque a tua presença Oh, é real. glórias. Como podemos sentir a tua Aleluia, presença Pai. conosco. Sim, meu em Deus. cada detalhe, em cada Oh, cuidado lamandeira, seu, de sabendo que tu alabaxai. estás conosco. Aleluia. Ah, Senhor, como temos anseio por esse Sim, grande meu Deus. dia, de um dia podermos estarmos contigo. Glória a Deus. Por isso pedimos, ó Pai, força, Alamandu, fortaleza, calabastúria, Senhor, para que alamandu. possamos continuar firme nessa Anturi, caminhada. alabasteia. Segura nas É, nossas meu Deus. mãos, firma os nossos pés, não nos deixe Sim, meu Deus, é vacilar, verdade. mas que os nossos olhos venham estar postos no Senhor. Aleluia. Segura em nossas mãos, Segura mesmo, segura Pai. na mão deste homem, desta Em mulher nome que de está Jesus, clamando. ó Senhor, que o Senhor venha nos Aleluia. renovar a cada dia, Sim, Senhor, meu Deus. para que possamos prosseguir a Sim, caminhada meu Pai, aleluia. até o dia da tua volta, onde estaremos todos Glória a juntos, Deus. adorando, engrandecendo Aleluia. o Senhor na beleza da tua santidade. Sim, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Obrigado mesmo, meu Obrigado por esse momento que passamos adorando Aleluia. a Ti e
pedimos, fala conosco, Sim, fala através da tua palavra nesta Palavra noite, sura, fala aos que corações aqui presentes, em cada lar, em cada Sim, família, meu Deus. que a tua palavra venha adentrar, venha fazer, Meu Senhor, Deus. ó Pai, mexer Sim, na meu Pai. estrutura, trazendo cura, trazendo mudança, Meu trazendo transformação nesta noite. Usa teu servo nesta noite, Aleluia. faz dele um canal, Senhor, usado por ti Oh, nesta Deus. noite. Sim, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Irmã Luísa Que Deus Braz. abençoe a todos Pastor que irmão estão Thiago conosco Camargo. através dessa live. Abra o teu coração. Aleluia. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de Santo João, no Deus. seu capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 13. Um texto bastante conhecido, mas que o Senhor nessa noite, Ele quer falar aos Aleluia. nossos corações. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 13, que diz assim: Depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam já saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Amém, meus amados? Palavra de Deus para minha e para a tua vida. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os amados 7 lições que nós aprendemos com Deus nesse milagre da multiplicação dos pães. Então esse texto é um texto já bastante conhecido por todos. Eu creio que todos já leram acerca do milagre da multiplicação dos pães, quando Jesus ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus, aleluia, Ele quer nos ensinar nessa noite 7 lições que nós aprendemos com Ele através desse texto. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele havia atravessado o mar da Galileia para a banda de Tiberíades. E ele sobe ao monte, e ele se assenta no monte, e uma grande multidão, então, começou a ir ter com ele. E quando Jesus ele viu aquela grande multidão, a palavra do Senhor diz que ele teve compaixão daquela multidão. Alguns evangelistas vão dizer que ele disse: olha, eu tenho pena da multidão, porque elas já estão conosco há alguns dias, e para que nós não despedimos eles vazio, para que eles não desfaleçam no caminho, nós temos que dar-lhes de comer. Mas o evangelista João, ele aprofunda mais o texto. Ele diz que Jesus, quando ele viu esta multidão, ele então vira-se para o meu xará, para Filipe,
E ele pergunta para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então a primeira lição, meus amados irmãos, que eu aprendo através desse texto é a lição da prova. Entenda que Jesus aqui ele estava experimentando, ele estava provando Filipe. Veja que ele faz uma pergunta para Filipe e diz: onde compraremos pão para estes comerem? Mas o versículo 6 diz: mas dizia isto para o experimentar ou para o provar. Então a primeira lição que eu aprendo é a lição da prova. Que Jesus ele vai nos provar antes dele operar o milagre na nossa vida. Então é algo que eu e você nós temos que entender. Que antes de Jesus operar o milagre que nós necessitamos, que nós esperamos que ele opere, em primeiro lugar ele vai nos experimentar, ele vai nos provar, assim como ele estava provando aqui Filipe. Ele faz uma pergunta para Filipe, mas no verso 6, o próprio evangelista João diz que ele dizia isso para o experimentar. Mas no original, aleluia, grego, em que foi escrito no Novo Testamento, significa, ele fez isso para o provar, para provar a fé daquele discípulo. Então, antes de nós recebermos milagre, Jesus também, ele vai provar a nossa fé. E como está a tua fé hoje, meu querido irmão? Como que está a nossa fé? A palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Então Deus tem milagre para mim, para você, e para ele operar o milagre não é nada. Só que antes ele vai nos experimentar. Muitas das vezes Deus, aleluia, ele vai deixar as coisas até mesmo se estreitarem na nossa vida. Muitas vezes ele vai permitir a luta, ele vai permitir a adversidade, mas não é porque ele perdeu o controle da minha e da tua vida, mas é para nos experimentar, para ver se realmente nós estamos crendo ou não, para ver se nós realmente estamos acreditando no milagre ou não. E assim também Jesus, ele estava fazendo com Filipe. Aleluia. Mas eu aprendo agora a segunda lição, que é a lição do crer. Porque olha para você ver, querido, que em primeiro lugar, ele vai provar a nossa fé. E em segundo lugar, ele vai ver se eu e você cremos mesmo ou não. No momento que ele fez essa pergunta para Filipe para o experimentar, olha qual foi a resposta de Filipe: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. Então eu aprendo aqui a segunda lição, que é a lição do crer. Por quê? Porque o homem, irmãos, ele olha as impossibilidades, mas Jesus, ele olha as possibilidades. Então aos olhos de Filipe era impossível ele sustentar aquela multidão. Ele disse: olha, 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um coma um pouco. Entenda que 200 denários naquela época era um valor até alto, porque um denário equivalia a um dia de um trabalhador braçal. Então nós trazendo hoje, para os dias de hoje, esses números, vamos imaginar que um trabalhador braçal hoje, ele ganha R$50 por dia. 50 vezes 200 daria R$10.000. Isso, um trabalhador, ele ganhando R$50 por dia. Então era a mesma coisa de Filipe está dizendo: olha, R$10.000 não bastarão para que essa multidão coma um pouco. Então, aos olhos de Filipe, ele enxergava a impossibilidade, mas Jesus, ele já enxergava a possibilidade, porque ele já sabia aquilo que ele ia fazer. E da mesma forma também, meus amados irmãos, é na nossa vida, muitas vezes nós, como seres humanos, nós enxergamos, aleluia, somente as impossibilidades. Muitas vezes aos nossos olhos, é impossível isso acontecer, é impossível nós recebermos o nosso milagre, é impossível, aleluia, nós, aleluia, recebermos a nossa vitória. Mas Jesus, ele enxerga a possibilidade, ele já sabe aquilo que ele vai fazer na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque ele não é pego de surpresa. Ele falou isso para Filipe para o experimentar, mas Jesus já sabia o que
que ele via fazer, ele já sabia muito bem o que ele iria fazer, e assim também é na nossa vida. Talvez essa luta está te preocupando, e talvez aos teus olhos parece ser impossível, até mesmo você não sabe o que vai fazer, mas Jesus, ele já sabe tudo. Jesus, ele vai entrar com providência, ainda que aos teus olhos parece ser impossível, mas se lembra de uma coisa: o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, e ele próprio diz, aleluia, que para ele não existe nada impossível que ele não possa fazer. Aleluia, Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Só que nós, como seres humanos, nós somos especialistas em olhar só as impossibilidades, e assim aconteceu com o meu xará, aconteceu com o Felipe. Ele disse: Senhor, 200 denários de pão não serão suficientes para que cada um coma um pouco. 10 mil reais aproximadamente, isso um trabalhador que ganha 50 reais por dia, porque um denário equivalia a um dia de um trabalhador braçal. Mas vamos supor que esse trabalhador ganharia 75 reais por dia, daria um total de 15 mil reais. Não bastariam para saciar aquela multidão, porque a Bíblia diz que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas aproximadamente, diz alguns estudiosos, que naquela multidão tinha no número de 20 a 25 mil pessoas. Então olha para você ver, querido. Então aos olhos de Filipe era impossível. E quantas das vezes, irmãos, nós temos a visão de Filipe, de olhar e ver as impossibilidades e esquecer que nós servimos a um Jesus, que ele é o Todo-Poderoso, que nós servimos a um Jesus que ele pode todas as coisas, que nós servimos a um Jesus que ele, até mesmo em meio à crise, ele pode te abençoar, até mesmo em meio à crise que nós estamos vivendo, que o Brasil está atravessando, ele tem o poder de abrir porta, até mesmo onde não existe porta, tudo isso para abençoar um filho seu. Aleluia. Pastora Cristiana leu na abertura do culto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Mas eu aprendo também agora a terceira lição, que é a lição do dar. Irmãos, e quando fala de dar, como que é difícil. Eu vou falar do povo crente. Como que é difícil o povo de Deus abrir a mão hoje. E isso é uma vergonha para nós. Por quê? Tínhamos que ser o primeiro a ser liberais. Então eu aprendo aqui a lição do dar. Está aí no versículo 9. A Bíblia vai dizer que André, irmão de Pedro, chega até Jesus e diz: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Veja que até André, ele viu aquilo como algo insignificante, aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele diz: olha, tem um rapaz aí, tem 5 pães e 2 peixinhos, um menino aí, mas o que é isso para tantos? Ele viu como algo insignificante. Mas o que eu mais acho lindo nessa história, querido, é que aquele menino, eu creio que ele tinha levado aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos para fazer um lanche. Nós vemos que ele foi sábio, ele se precaveu, mas eu acho mais lindo que ele pega aqueles 5 pães que ele tinha levado para se alimentar e ele entrega nas mãos de Jesus, ele entrega nas mãos do Senhor. Então eu aprendo aqui a lição do dar. Jesus, aquele menino, ele entregou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele deu a Jesus. Ele depositou nas mãos do Senhor. Aos olhos de André, aos olhos dos discípulos, era pouco. Mas eu entendo que o nosso pouco é mais do que suficiente para Jesus suprir as necessidades de todos. Você sabia que o pouco que eu e você nós temos é mais do que suficiente? Você sabia disso? Amém. Amém, irmão? Vamos estar orando. Em nome de Jesus, e Deus já está entrando com a cura em nome de Jesus Cristo. Toque nessa criança, Pai. Em nome de Jesus. Então o pouco que nós temos é mais do que suficiente para Jesus suprir a necessidade de todos.
Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele deu a Jesus. E quando eu falo que o pouco que nós temos é mais do que o suficiente para Jesus suprir a necessidade de todos, eu logo me lembro ali daquela viúva da cidade de Sarepta. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias estava acampado junto ao ribeiro de Querite, mas o ribeiro se secou. Até aquele momento, os corvos levavam pão e carne de manhã e de tarde para ele, mas chegou o dia que aquele ribeiro se secou, e Deus deu uma ordem e disse: Elias, agora levanta-te e vai à cidade de Sarepta, porque eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Elias chega na cidade de Sarepta, à porta da cidade ele se encontra com a viúva, que estava catando lenha. E Elias então pede para ela que lhe trouxesse água, ela lhe traz água, e ele diz: olha, agora vai e faz-me algo de comer. E ela diz: meu senhor, eu estou catando alguns gravetos, para que eu venha fazer pão para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Então olha para você ver, irmãos, como que Deus, olha o trabalhar de Deus. Eu acho interessante que ele já tinha ordenado uma viúva que sustentasse o seu profeta. Mas quando Elias chega à cidade de Sarepta, a viúva estava catando os cavaquinhos de lenha para fazer o último bocado de farinha que ela tinha, e o único pouquinho de azeite para fazer um pão para ela e para o filho comer. E ela própria: eu vou fazer para mim e para o meu filho comer e morrer. Mas Elias diz: não, vai e faz para mim primeiro um bolo, e depois você vem e traz para mim. Pastor Ezequiel, um grande abraço, meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Pastor Ezequiel, missionário Eni, um grande abraço. Ele disse: vai e faz para mim primeiro. E aquela viúva, ela obedeceu, ela creu na palavra do profeta. Quer ser abençoado? Crê na palavra dos profetas. Mas não estou falando desses profetas que andam em live, não, querido. Tem muito homem de Deus, mas tem muito picareta. Crê naquele que, aleluia, prega verdadeiramente a palavra do Senhor, porque a verdadeira profecia hoje, ela é a palavra de Deus para mim e para ti, querido. Deus usa os seus na terra, Deus usa profetas, mas nós estamos vivendo em dias hoje que nós devemos tomar cuidado. Então ele diz: vai e faz para mim primeiro. E ela creu na palavra do profeta. E ela foi e fez um bocado de pão, e ela trouxe ao profeta e ele comeu. E quando ele comeu, ele lançou uma palavra profética e ele disse: assim diz o Senhor, eis que, aleluia, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não secará. E a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que, aleluia, Eliseu, ele ficou com aquela viúva, até que Deus deu ordem novamente para que ele se mostrasse ao rei de Israel. Mas ele ficou comendo e bebendo ali na casa daquela viúva, e enquanto o profeta esteve ali, aleluia, enquanto não choveu na terra, não faltou trigo na panela, não faltou, aleluia, o azeite na botija, tudo isso porque ela creu na palavra do homem de Deus. Então, aleluia, Deus usou, aleluia, aquilo que parecia ser insignificante. Então, aos olhos daquela viúva, ela diz: olha, só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. Mas como ela deu em primeiro lugar para o homem de Deus, Deus então multiplicou. Aleluia. E eu aprendo também, aleluia, que o milagre da multiplicação, irmãos, está na mão de Jesus. Por isso, o pouco que eu e você nós temos com Ele é muito. Basta entregarmos tudo a Ele. O pouco que eu e você nós temos é muito. Se eu e você nós temos Jesus, o pouco que eu e você temos com Ele é muito. Basta eu e você colocar nas mãos dEle. Assim como esse menino fez. Ele colocou aqueles 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. Ele entregou o seu lanchinho nas mãos de Jesus. Então, para realizar o milagre que tanto nós necessitamos, Deus usa o que temos em mãos. Vou repetir mais uma vez. Para Deus realizar o milagre que tanto nós necessitamos,
ele usa aquilo que nós temos nas nossas mãos. Veja que para ele fazer o milagre da multiplicação, ele usou aqueles 5 pães e 2 peixinhos do menino para saciar uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas que estavam ali. Então Deus, ele quer nos usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Deus, ele quer realizar o milagre com aquilo que eu e você nós temos nas nossas mãos. E nós devemos tomar muito cuidado, que muitas das vezes nós somos especialistas em desprezar aquilo que está nas nossas mãos. Veja que aos olhos de André, aqueles 5 pães e 2 peixinhos pareciam não ser nada. Ele disse, mas o que é isso para tantos? André desprezou, mas Jesus disse, não, daqui que eu vou resolver. Então Deus, ele quer operar um milagre na minha e na tua vida com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Mas como eu disse, nós somos especialistas em desprezar aquilo que nós temos nas nossas mãos e nós devemos tomar muito cuidado. Porque através daqueles 5 pães e 2 peixinhos de Jesus, ele saciou uma grande multidão de fome. E eu entendo e eu vejo vários exemplos na Bíblia Sagrada. Através, aleluia, do cajado de Moisés, Deus usou aquele cajado de Moisés para abrir o Mar Vermelho. Através daquela funda de Davi, Deus usou daquela funda para derrubar um gigante. Então olha para você ver, parecia coisas insignificantes aos olhos de muitos. Muitos, quando viram Moisés com aquele cajado, até mesmo muitos incrédulos, o que ele vai fazer com esse cajado? Mas a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele estendeu, porque o cajado era o sinal do poder de Deus na mão dele. Deus já tinha dado sinal lá no Monte Horebe para ele. Moisés lança o cajado. Quando ele lança, o cajado se transformou em cobra. Quando ele pega de novo, o cajado se transforma em cajado novamente. Então nós vemos, querido, que era o sinal do poder de Deus. E quando ele tocou nas águas do Mar Vermelho, com aquele cajado que parecia ser insignificante, o Mar Vermelho se abriu. Muitos, quando viram Davi indo com aquela funda para enfrentar Golias, eu creio que muitos até mesmo do povo de Israel desprezaram Davi, dizendo o que aquele moleque vai fazer com aquele estilingue na mão, porque era como um estilingue, era uma funda que atirava pedra. Muitos até mesmo desprezaram Davi. O próprio gigante Golias desprezou Davi, dizendo, olha, sou eu algum cão para tu vires contra mim com paus e com pedras? Mas nós vemos que através daquela funda, Deus usou daquela funda algo que parecia ser insignificante para derrubar o gigante, aleluia. Então entenda, meu querido, que Deus, ele quer usar aquilo que está nas tuas mãos, aquilo que aos teus olhos parece ser insignificante. Deus, ele quer te usar. Aleluia. Ali em 2 Reis, capítulo 4, nós vemos que quando aquela viúva foi ter com Eliseu, dizendo, olha, o meu marido, teu servo, ele faleceu, e veio os credores para levar o meu filho como escravo. E Eliseu pergunta, o que tens em casa? Ele diz, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Aos olhos dela, parecia ser insignificante. Foi só o que restou. Foi só o que restou para aquela viúva. Porque eu creio que as demais coisas os credores já tinham levado. Os móveis, os bens dela, os credores já tinham levado. E agora queria levar os filhos. Só restou um pouquinho de azeite naquela botija, mas Deus, com aquele pouquinho de azeite, Deus, aleluia, ele multiplicou o azeite da botija, pela palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele diz, olha, aleluia, vai e pede vasos emprestados, mas não poucos, e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e começa a encher os vasos. E ele obedeceu a voz do profeta, e ela começou a encher aqueles vasos de azeite, e aleluia, e o azeite só parou de fluir quando não tinha mais vaso. Então entenda uma coisa, aí está o mistério do poder de Deus, querido. O azeite, que é o Espírito Santo, ele está fluindo ainda hoje, e ele só vai parar de fluir quando não tiver mais vaso para ser cheio. E a palavra de Deus, ela diz, aleluia, que quando se terminou os vasos, o azeite então
gestão, aleluia, ele parou de fluir. E então ela foi até o homem de Deus e diz: olha, vai, vende, aleluia, paga o que você deve e viva do resto. Aquele azeite foi mais do que suficiente para ela pagar a dívida dela e ainda ela viver do resto. Tudo isso é o poder de Deus manifestado na vida daquele que crê. Glória a Jesus, aleluia. Então, meu querido, Deus quer usar. Deus quer usar. E Deus ele quer operar o milagre com aquilo que você tem nas tuas mãos. Então pare de se desprezar. Pare de se desprezar. Ah, mas pastor, mas eu não tenho nada. Você que pensa. A palavra do Senhor diz ali que Deus ele deu um talento a cada um segundo a sua capacidade. Naquele dia não vai ter desculpa de mim, de você chegar: Senhor, está aqui o talento, porque eu não granjeei porque eu não tinha capacidade. Pelo contrário, Ele já te deu o talento porque você tem capacidade. Ou seja, você tem algo em tuas mãos, você tem um talento em suas mãos. E Deus está falando com pessoas aqui. Deus quer te usar com aquilo que você tem em mãos. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos que Ele usou Dorcas com linha e agulha. É o que ela sabia fazer. E a palavra de Deus diz que ela fazia roupas para as viúvas. E ela vestia as viúvas carentes. E quando Dorcas, ou como algumas versões diz Tabita, ela falece, aquelas viúvas vão até Jope à procura do apóstolo Pedro, comunicar dizendo: olha, morreu. Ela nos acudia, ela nos vestia. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que através desse grande homem de Deus que foi o apóstolo Pedro, aleluia, aquela viúva tornou a vida novamente. Aquela mulher, melhor dizendo, foi ressuscitada. Mas, querido, ela tinha linha e agulha, é o que tinha em mãos, e ela fazia a obra de Deus com aquilo que ela tinha em mãos. Então Deus, Ele quer te usar com aquilo que você tem em mãos. Aleluia. Com aquilo que você tem em mãos. Deus, Ele quer te usar. Irmãos, nós estamos vivendo momentos tão difíceis aí, olha essa crise que nós estamos passando. Mas Deus quer te usar com aquilo que você tem na tua mão. Talvez você está desempregado hoje, mas talvez você sabe fazer um pão abençoado. Comece a fazer pão para vender, querido. Comece a fazer pão. Comece a vender. Talvez você está aí desempregado, mas talvez você sabe fazer um doce maravilhoso. Comece a fazer uma cocada para vender. Deus quer te usar com aquilo que você tem nas tuas mãos. E Deus está falando com pessoas aqui. Talvez você está passando por momentos difíceis, mas você sabe fazer um nhoque, você sabe fazer um salgado. Então Deus, Ele quer usar o talento que você tem nas tuas mãos. Em primeiro lugar, eu falei dos talentos espirituais, mas agora estou falando dos talentos, aleluia, materiais. Ai, Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que através daqueles 5 pães que aquele menino colocou nas mãos do Senhor, Jesus usou aquilo que parecia ser insignificante. Insignificante. Há um tempo atrás eu vi a história de um homem, irmãos, que ele tinha ido do interior para São Paulo e chegando na capital, ele desempregado, numa situação terrível. Ele tinha, naquela época era cruzeiro, mas equivalia hoje a mais ou menos 10 reais. Ele foi no Ceasa e ele comprou aqueles 10 reais de limão. Levou 10 reais de limão. E através daqueles 10 reais, aquele limão que ele comprou saquinho também e ele começou a vender limão. Irmãos, sabe o que aconteceu? Daquele limão, o homem montou uma mercearia, montou uma quitanda, e hoje ele é um empresário bem sucedido na cidade de São Paulo, mas começou vendendo limão. E se ele tivesse desistido? Então, da mesma forma, querido, é na minha e na tua vida. Deus quer usar você com aquilo que você tem nas tuas mãos, tanto no sentido espiritual, mas como no sentido material também. Então, em vez de reclamar da crise, vai lutar com a vida, querido. Vai lutar. Vai lutar. Eu sou uma pessoa que, irmãos, desde pequeno, desde os meus 8 anos,
eu aprendi aquilo que eu pude aprender. Eu faço um pouco de tudo, costumo dizer que eu sou polivalente. Não estou aqui me gabando, mas eu faço um pouco de tudo. Eu sei marcenaria, eu sei serralheria, eu sou soldador de carteira. Eu sei um pouco, eu sou pintor, eu sei um pouco de tudo. Por quê? Porque eu sei que na hora do aperto eu sei me virar. Eu sei me virar, trabalhei na roça, e isso não é vergonha para ninguém, porque eu sei me virar, querido. Então, da mesma forma também, Deus ele quer te usar. Mas eu aprendo aqui a quarta lição, que está aí no versículo de número 10. Diz assim: e disse Jesus, mandai assentar os homens. Querido, a quarta lição que eu aprendo através desse texto é a lição da organização. Deus, irmãos, ele não gosta de desordem. Sabia que Deus ele não gosta de bagunça? Deus ele não gosta de anarquia. Essa palavra anarquia quer dizer das coisas sem ordem, sem governo, sem lei. Então, eu aprendo aqui a lição de organização. Deus não gosta de desordem. A palavra de Deus vai dizer aí no versículo 10 que ele mandou assentar os homens, mas diz o evangelista Lucas em Mateus que eles assentaram agrupados em grupo de 50 e de 100. Ou seja, Deus não gosta de desordem. E quando eu olho para a palavra de Deus, já vejo desde o princípio que Deus é um Deus organizado. Na própria criação nós vemos Deus, aleluia, Ele organizando tudo, porque a Bíblia vai dizer ali em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que tudo estava uma desordem, e Deus foi colocando em ordem tudo. Ele diz, olha, haja a porção seca, e a porção seca ela apareceu no meio das águas. Olha, as águas que estão no firmamento, as águas que estavam acima nos céus, foi ajuntado tudo num lugar só e se formou os mares. Tudo Deus ele foi organizando, tudo Deus foi colocando em ordem, aquele estado caótico em que a terra estava. Deus foi colocando tudo em ordem, porque Deus ele é um Deus organizado. Deus não gosta de nada desordenado, de nada desorganizado. E isso, irmãos, ele é um grande ensinamento para nós. Porque nós que somos crentes, nós, irmãos, temos que ser organizados. Nós que somos crentes, nós temos que aprender esses princípios, que Deus não gosta de bagunça, Deus não gosta de desordem. Tem muitas pessoas que acham, não, mas nós somos servos de Deus aí, então nós podemos fazer tudo. Querido, a nossa liberdade vai até aonde toca naquilo que Deus, ele se desagrada. Então nós devemos tomar muito cuidado. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque querido, tem lugares aí que tem muitas casas de Deus hoje aí, não digo muitas igrejas, que virou verdadeira desordem, já não tem mais ordem nenhuma. Então nós devemos tomar cuidado, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus não gosta de bagunça. O nosso Deus é Deus de coisas organizadas. Então nós devemos tomar cuidado. Nós vemos também que quando Israel estava ali acampado no deserto, a Bíblia Sagrada diz que eles eram divididos em 12 tribos. E cada tribo se acampava junto. E a Bíblia diz que eles eram divididos em esquadrões. E todas as vezes que Israel iria partir, primeiro cada tribo seguia a sua bandeira, seguia, aleluia, conforme os seus esquadrões, e assim partiam. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado. Deus diz, não vai ficar acampado tribo por tribo, não vai se misturar ninguém. Vai ficar ali tudo divididinho certinho, vai ficar ali tudo acampado, e quando for partir, a tribo de Judá vai primeiro, depois as demais tribos vão seguir, cada um na sua tribo. Não tinha mistura, não tinha desorganização nenhuma. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Mas aonde que eu quero chegar com isso, irmãos? Sabe por que muitas vezes nós não recebemos a vitória? É porque a nossa vida, irmãos, é uma bagunça. É uma bagunça, infelizmente, mas é a verdade de Deus. A nossa vida muitas vezes é uma bagunça. A nossa vida está bagunçada e Deus está dizendo, olha, é necessário você colocar em ordem a tua casa, assim como Deus disse para o rei Ezequias.
Deus manda o profeta Isaías ir lá no palácio do rei e diz: olha, rei, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Embora Ezequias fosse rei, era um homem de Deus, mas a sua casa estava bagunçada, a sua casa estava desordenada. E nós vemos que mesmo depois que Deus acrescenta mais 15 anos a Ezequias, ele não obedeceu à ordem de Deus, tanto que a Bíblia vai dizer que Manassés, o filho de Ezequias, que nasceu depois que ele tinha recebido essa ordem de Deus, foi o pior rei de Judá que houve. Foi um dos piores reis, que foi por causa de Manassés que Israel foi para o cativeiro babilônico, pelos pecados de Manassés. Então muitas das vezes nós não recebemos o milagre, porque a nossa vida está numa desordem. Mas por que o Senhor diz isso, pastor? Porque, irmãos, muitas vezes nós não temos hora para orar, nós não temos hora para meditar na palavra de Deus, nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. A nossa vida é uma verdadeira bagunça, não é organizada. E nós que somos crentes, irmãos, eu aprendo através da palavra de Deus que a nossa vida tem que ser organizada, eu tenho que ter um tempo para tudo. Eu tenho que remir o tempo conforme a palavra de Deus, ela diz e ela recomenda para mim e para você, que é necessário nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós remir o tempo, porque os dias são maus. Então eu tenho que ter a minha vida em ordem, organizada. Eu tenho que ter um tempo para oração. Daniel é o exemplo disso. Daniel orava 3 vezes ao dia. O salmista vai dizer: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei ao Deus da minha salvação. Você vê que o salmista ele tinha ordem na vida dele. E muitas das vezes na nossa vida nós não temos ordem. Nossa vida está uma bagunça. Como eu disse, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para meditar na palavra de Deus, mas muitas das vezes temos tempo para outras coisas. E isso entristece o coração de Deus. Por quê? Porque a nossa vida não está em ordem. Então, querido, uma das coisas que eu tenho mais feito na minha vida e procurado me corrigir é nessa questão. Colocar minha vida em ordem, não jogar o tempo fora. Das 8 às 9 da manhã eu estou lá na igreja orando, mas depois eu chego, eu já tenho cada coisa com aquilo que eu vou fazer, e eu tenho que cuidar das minhas plantinhas, eu tenho que cuidar da minha hortinha, eu tenho que cuidar das minhas coisas, mas eu tenho que ter o meu tempo também de eu meditar na palavra de Deus, de eu me alimentar espiritualmente. E a pastora também é a mesma coisa. Muitas vezes ela chega depois da oração e ela vai cuidar dos alfazeres da casa, mas o celular está ouvindo uma pregação ou está ouvindo um hino, e ali ela está se alimentando. Por quê? Nós temos que ter a nossa vida em ordem. Pai do Senhor, pastor Érico, pastora Patrícia. Então muitas das vezes nós não recebemos a vitória, porque a nossa vida está uma bagunça. Mas eu aprendo aqui a quinta lição, depois que Jesus organizou toda aquela multidão. Então, quer receber o milagre de Deus? Organiza a tua vida. Coloca a tua vida em ordem. Aquilo que está fora do lugar, coloque no lugar. Você vai ver como que as coisas de Deus vão fluir, como que as coisas de Deus vão acontecer na tua vida. Eu mudo meu nome se Deus ele não agir, se você colocar a tua vida em ordem. Jesus, aleluia. A quinta lição que eu aprendo é a lição do agradecer. Está aí no versículo 11, na parte A. Jesus, depois que aquela multidão se assentou, ele tomou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que, havendo dado graças, ou seja, ele deu graças. Então eu aprendo aqui a lição do agradecer. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5:20, ele vai dizer assim: em tudo dai graças. Em tudo, querido, nós temos que dar graça. Então eu aprendo com Jesus aqui a lição de agradecer. E isso é tão maravilhoso que olha para você ver. A Bíblia diz aí no versículo 11 que ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele dá graças. Ele simplesmente deu graças, irmãos. Você não vê Jesus dizendo: ó Pai, multiplica aqui, Senhor. Não, ele apenas deu graças. Ele apenas agradeceu ao Pai por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele não fez nenhuma oração de meia hora dizendo: Pai, multiplica esses pães. Não, ele simplesmente deu graças. Ele deu graças e entregou aos seus discípulos, e os discípulos para entregar para a multidão. Veja que quando ele entregou aos discípulos, era ainda aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele somente deu graças.
Então olha para você ver o poder que existe no agradecimento. Quando eu e você sabemos agradecer. Olha o poder que existe. E quantas das vezes, meus amados irmãos, nós não recebemos a multiplicação de Deus na nossa vida? Quantas das vezes nós não recebemos o milagre de Deus na nossa vida? Porque nós não sabemos agradecer. Nós somos especialistas em ser ingrato. Se está frio, reclama do frio. Se está calor, reclama do calor. Se está muito sol, reclama do sol. Se chove, reclama da chuva. O que nos agrada? Fala para mim o que nos agrada. Sendo que nós tínhamos que agradecer pelo frio, nós tínhamos que agradecer pelo calor, nós tínhamos que agradecer pelo sol, nós tínhamos que agradecer pela chuva, ou seja, em tudo nós tínhamos que dar graça, porque nós não vivemos sem o sol, nós não vivemos sem a chuva, nós não vivemos sem o calor e nós não vivemos sem o frio. Tudo isso foi criado por Deus porque é necessário, mas nós somos especialistas em ser ingratos. Então nós aprendemos com Jesus aqui um princípio muito importante, que é o princípio da gratidão. É a lição do agradecer. E eu pergunto, você tem agradecido? Você tem dado graças? Quantas pessoas, irmãos, que pegam o salário, já amaldiçoam o salário com o olerite na mão? Olha o olerite e já diz, essa miséria que eu peguei esse mês não vai dar para nada. Já amaldiçoou ali o olerite na mão. E não dá para nada mesmo, você já lançou a maldição. Já lançou a maldição. Mas começa a pegar o olerite e começa a dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo meu salário. Quantos, meu Deus, estão desempregados, mas eu tenho um emprego, Senhor. Ó Deus, portanto, abençoa agora esse salário, meu Deus. Eu vou tirar aquilo que é teu em primeiro lugar. Depois, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor, esse meu salário. Eu te dou graças por ele, meu Deus. E você vai ver que as coisas, querido, elas vão ser diferentes na tua vida. Aleluia. Elas vão ser diferentes. Aprenda a agradecer. Pare de ficar amaldiçoando. Eu cansei de ver, irmãos, quando eu trabalhava na usina, a pessoa pegava o olerite e já dizia, essa miséria aqui não vai dar para nada. Esse salário é um salário de fome. Esse salário é um salário de miséria. E não ia dar para nada mesmo, já estava amaldiçoando. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Com ela nós atraímos bênção, mas nós atraímos também maldição. E nós somos especialistas em nos amaldiçoar. A lição do agradecer. Agradeça pelo alimento, querido. Quantas pessoas que, muitas vezes na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, não tem a capacidade sequer de curvar a fronte e dizer, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse alimento que está na minha mesa. Quantos, Senhor, meu Deus, que não tem, Senhor, meu Deus, um alimento assim como esse para comer, para saciar e matar a sua fome. E eu estou aqui com um alimento à vontade para saciar. Muito obrigado, meu Deus. Irmãos, se tem uma coisa que me corta o meu coração, é isso, querido. Me corta o coração. Me corta o coração em gratidão. A pessoa chega na hora da comida, na hora do almoço, vai lá, lota o pratão lá, né, faz aquela serra e já nem sequer agradece. Nem sequer dá um muito obrigado para Deus por aquele alimento. Então, querido, isso entristece, isso fere o coração de Deus, porque quantos que gostariam de ter um prato assim de comida? Não importa se você não come carne todo dia, meu irmão. Não importa. Não importa. Tá aí minha mãe ficou viúva muito cedo. E eu me lembro disso até hoje, isso foi uma lição para a minha vida. Minha mãe ficou viúva com 3 filhos pequenos. Eu com 10 meses de idade, meu irmão com 8 anos de idade, e a minha irmã com 9 anos de idade. Ela está aí, ela está me acompanhando. E eu me lembro até hoje, eu me lembro muitas vezes, ela vivia com um salário mínimo de pensão, que ela nunca casou mais. E eu me lembro até hoje que muitas das vezes a minha mãe não tinha mistura, ela pegava uma cebola e ela cortava aquela cebola e ela refogava. E a gente comia aquela cebola refogada. Muitas vezes eu ia no meio do pasto pegar almeirão que nascia no meio do pasto para nós comermos. E eu não falo isso aqui, querido, e não tenho um pingo de vergonha de falar, porque aquilo era o que nós tínhamos para nos sustentar, e nós dávamos graça por aquilo que nós tínhamos. Tem muitas pessoas aí que muitas vezes você come carne todo dia e está reclamando. Mas não se lembra que tem muitos aí que não tem um pedaço de carne para comer. Está comendo ovo, dá graças a Deus pelo ovo. Está comendo salada, dá graças a Deus pela salada. Quantos que queriam ter um arroz com feijão e não tem?
Basta você ir lá no Nordeste brasileiro, basta você ir lá na África do Sul. Pessoas estão comendo terra porque não tem o alimento. E muitas vezes nós temos o arroz com feijão e em vez de sermos gratos, muitas vezes ainda, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso fere o coração de Deus, querido. Então, chegou na hora do almoço, da janta, do café, agradece a Deus, seja grato. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Seja grato, agradeça pela sua família. Quantos irmãos que têm uma família maravilhosa e muitas das vezes não sabe agradecer a família que tem. E muitas das vezes vai dar valor quando já perdeu. E aí é o mais triste. Dá valor quando perdeu. Esse final de semana, sexta-feira, eu e a pastora, depois da live, a gente assistiu um filme, e esse filme, até recomendo você assistir. Esse filme, ele foi tirado de um livro, né? Esse livro ele foi escrito por um psicólogo cristão, e esse livro ele se chama O Vendedor de Sonhos, ele é do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. Se você tiver a oportunidade, procura aí, né? Você que tem acesso à internet, aí se você procurar na internet, você consegue achar O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. É o livro do Augusto Cury, mas depois foi feito o filme O Vendedor de Sonhos. Ele vai falar sobre tudo isso, porque muitos dão valor depois que já perdeu, né? Então o filme ele é na realidade um choque, ele nos dá um choque de realidade, né? Tanto eu como a pastora, eu creio que no final eu chorei, ela chorou também, porque você conta a história de um psicólogo, ele era muito renomado, e ele no começo do filme ele já está tentando se suicidar, e daí aparece esse homem aí, né, intitulado O Vendedor de Sonhos, né? Não vou contar o filme para você, né? Mas vale a pena assistir, é um choque de realidade. Olha lá, o irmão Tiago diz aí, muito bom esse filme, é um choque de realidade. Vale a pena. Vai te dar um choque de realidade, para você valorizar aquilo que você tem. Então, querido, muitas vezes nós vamos dar valor quando nós já perdemos. Quantas pessoas têm uma família maravilhosa, você mulher tem um esposo maravilhoso, um esposo trabalhador, e muitas vezes você reclama. Muitas vezes, ou vice-versa, você tem uma mulher maravilhosa, uma mulher batalhadora, uma mulher que te ajuda, uma mulher que luta com a vida para te ajudar, e muitas vezes você, um bocudão, fica reclamando. Então pare de reclamar, seja grato pela família que você tem. Como eu disse nesse filme, esse psicólogo, ele sendo psicólogo, ele estava perdendo o filho dele. Estava perdendo o filho. Estava perdendo o filho para as drogas. Então, querido, isso nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós vamos somente dar valor depois que nós perdemos. Então aprenda a dar valor. Você, filho, dá valor no pai que você tem. Dá valor na mãe que você tem. Saiba dar valor. A palavra de Deus diz honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Saiba honrar. Só Deus sabe, irmãos, eu cresci sem conhecer o meu pai, só Deus sabe como que isso foi difícil na minha vida. E eu fui curado depois que eu já tinha em torno de uns 27 anos de idade, que Deus me curou dessa falta, dessa necessidade. Onde um dia o próprio Deus falou comigo, filho, eu sempre estive contigo, eu fui o teu pai. E depois daquele dia me curou essa ferida que havia dentro de mim pela ausência de um pai. Então, querido, saiba dar valor. Saiba dar valor. E eu aprendo, irmãos, a sexta lição aqui, que é a lição de compartilhar o pão com o próximo. Está no versículo 11, na parte B. Então Jesus repartiu, ele havendo dado graça, ele repartiu pelos discípulos, e ele ordenou que os discípulos repartissem com a multidão que estava ali assentada. Então aprendo a lição de compartilhar o pão com o próximo. Em primeiro lugar, irmãos, compartilhar o pão físico. Muitas das vezes, irmãos, nós devemos tomar cuidado, que tem pessoas aí que acabam distorcendo as coisas. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos salvos pela graça.
Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que muitas vezes, porque nós somos salvos pela graça, nós achamos que nós não devemos praticar boas obras. Entenda uma coisa, nós não praticamos boas obras para ser salvo. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. E a Bíblia diz que Deus, Ele preparou de antemão as boas obras para que eu e você andemos nela. Mas hoje os próprios crentes, irmãos, têm falhado nisso. Então eu aprendo com Jesus aqui um grande princípio. O princípio de compartilhar o pão com o próximo. Jesus, Ele repartiu com os discípulos e mandou os discípulos repartir com a multidão. Então, em primeiro lugar, nós devemos compartilhar o pão físico. Nós temos, irmãos, que praticar boas ações. Eu vou dizer como pastor, eu não posso ter a igreja ali para ficar fechado dentro de quatro paredes. Não, a igreja, ela tem que ter um serviço social. E está aí os membros, e eles sabem disso, um dos meus maiores sonhos. Eu quero chegar ainda num tempo de eu poder entregar pelo menos 100 cestas básicas por mês. Como que eu sonho com isso? Hoje nós entregamos a média de 3, 4 cestas básicas. Né? Nós fazemos a campanha do quilo. Tem vezes que a campanha do quilo não é suficiente. Nós compramos, né, com o dinheiro da igreja, compramos cesta básica com o dinheiro da igreja e distribuímos para pessoas carentes, para os necessitados, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo dessa pandemia, quando muitos perderam o emprego. Então nós devemos ter essa boa atitude de praticar boas obras. Vou repetir mais uma vez, nós não praticamos boas obras para ser salvo, nós já somos salvos, nós praticamos boas obras porque somos salvos. Então veja que nós devemos compartilhar o pão. Tem aí vários irmãos, né? Tem os irmãos que levam ali a campanha do quilo na igreja, tem irmão que dá a cesta básica fechada, e eu creio que Deus tem abençoado a vida desses queridos irmãos. Então compartilhar o pão com o próximo. Devemos compartilhar o pão físico em primeiro lugar. Por que eu digo pão físico em primeiro lugar? Aí vai causar aí uma pulguinha atrás da orelha na cabeça de muitos. Por quê? Por quê? Nós devemos compartilhar o pão físico em primeiro lugar. Porque não adianta nada, eu e a pastora, nós chegarmos numa determinada casa e dizer, olha, nós viemos aqui orar por você, e eu dentro daquela casa ver que aquela família está necessitada, que aquela família está passando necessidade, e eu não levar o pão físico em primeiro lugar. Vai adiantar dizer, eu vou orar, Deus vai mandar, e eu não ajudar, tendo no meu poder ajudar? Querido, isso aí é a maior hipocrisia, e tem muitos que se dizem homem de Deus que estão nessa situação, tem muitos pastores que estão nessa situação. Não adianta nada eu ir lá dizer, olha, eu vim aqui orar, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai te abençoar, e se está no meu poder levar uma cesta básica, eu não poder ajudar aquela pessoa com um pão. Isso é hipocrisia. Por isso que eu digo que o pão físico ele vem em primeiro lugar. Depois que eu der o pão físico, aí eu vou dar o pão espiritual. É isso que a palavra de Deus diz, e o apóstolo João vai dizer lá na sua carta. Estando o teu irmão com fome, vai dizer que é hipocrisia de dizer para o irmão, não, Deus vai te suprir a tua necessidade, se está no poder dele agir. Querido, a fé sem obra ela é morta. Então, querido, muitas vezes nós temos um poder grande na nossa mão e nós não sabemos valorizar aquilo que nós temos na nossa mão. Se você não pode dar uma cesta básica, dá o pacote de arroz que seja. Você vai estar ajudando. Você vai estar ajudando. Por isso que eu digo que o pão físico ele vem em primeiro lugar, irmãos. Eu já tive situações em que eu e a pastora, a gente chegou na casa de uma determinada pessoa, e no momento que eu estava ali orando, não estou dizendo isso aqui para me engrandecer não, querido, é um testemunho. E no momento que eu estava orando ali, eu cheguei naquela casa, era um senhor, ele tinha acho que 2 ou 3 filhos pequenos, as crianças já estavam dormindo todas elas só com um paninho estendido no chão, porque não tinha, ele mesmo disse que não tinha um colchão. E quando eu estava orando, Deus falou comigo assim, ó, pega esse dinheiro que você tem no teu bolso e dá para ajudar esse homem. Olha para você ver. E
eu ouvi isso aí, e eu terminei a oração, e a pastora estava junto, ela pode dizer que isso é verdade ou não. Eu terminei a oração, e eu fui saindo, porque esse dinheiro que eu tinha no bolso era para pagar, acho que uma conta de luz e água no outro dia. Isso foi, acho que no domingo, no outro dia, eu tinha que pagar essa conta de água e de luz. E quando eu fui saindo, que eu desci a calçada e o carro estava do outro lado da rua, esperando, quando chegou no meio da rua, eu dei uma parada, porque Deus falou comigo novamente, e até a pastora estranhou. Eu fiquei parado, empaquei no meio da rua, o Espírito Santo falou para mim assim, volta lá e dá o que você tem na tua carteira para esse homem, porque se você não der, eu não vou te deixar dormir durante a noite, você vai ter que vir aqui de madrugada, e era em outra cidade, não era aqui em Maracaí, era em outra cidade vizinha aí. Você não vai conseguir dormir durante a noite, que eu não vou deixar, e você vai ter que vir de madrugada aqui entregar esse dinheiro para esse homem. E nisso eu fiquei empacado ali, a pastora falou, você não vem? Foi ou não foi? Foi. Você não vem? E eu voltei, irmãos, e eu peguei ali e dei o que eu tinha no bolso para aquele homem, era uma quantia até mais ou menos naquela época. Irmãos, e quando eu dei para aquele homem, as lágrimas desceu nos olhos dele. Ele disse, pastor, eu já não tinha mais nada para comer dentro de casa, pastor. Nem leite. Pastor. Nem leite para as crianças eu tinha mais, pastor. E naquela semana, querido, eu trabalhava na usina e eu tinha colega que morava lá naquela cidade e eu contei acerca daquela necessidade, daquelas crianças dormindo no chão. E esse irmão também é um evangélico, ele disse, pastor, eu tenho um colchão sobrando em casa. Fala para ele que eu vou levar esse colchão de casal lá para ele. E ele levou o colchão no mesmo dia, aquela família foi abençoada. Então olha para você ver, querido, com pouca coisa a gente pode mudar. Muitas vezes nós queremos que o Brasil mude, mas a mudança tem que começar primeiro em nós, querido. Nós, isso é ser igreja, irmãos, tem que começar primeiro em nós. Existe um louvor do Voz da Verdade que eu gosto bastante, que diz assim, mude o mundo mudando primeiro você. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixa que o Espírito de Deus habite em teu ser. Então olha para você ver, querido. Tem que começar primeiro por nós. Primeiro por nós. Amém, irmã Priscila? A gente tem esse projeto aí. É que parou tudo aí. Tem até aí uma irmã aí que eu já tinha conversado com ela sobre isso aí. Já tinha dado essa ideia aí. É de Deus. É de Deus, é Deus confirmando. Que a gente vai fazer isso aí sim. Então, a igreja ela tem que fazer esse serviço social. Ela tem que fazer. Não vou falar mais coisas, senão tem pessoas que está querendo se aparecer. Não é o meu objetivo isso. Eu dei como exemplo, querido. Dei como exemplo. Então, em primeiro lugar, o pão físico. E depois, compartilhar o pão espiritual. Veja que Jesus, ele repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Então, em primeiro lugar, Jesus ele deu a palavra para mim e para você, que somos o quê? Crentes, discípulos. E qual é o nosso dever? Levar esse pão, levar essa palavra e repartir com a multidão, querido. Com repartir aqueles que estão famintos nesse mundo. Tem pessoa morrendo de fome do teu lado, de fome desse pão vivo, de fome dessa palavra, e muitas vezes você tem esse pão vivo, que é a palavra de Deus junto com você, e você não abre a tua boca para alimentar a fome espiritual dessa pessoa. Então veja que Jesus, ele repartiu em primeiro lugar aos discípulos, e ele ordenou, diz, olha, agora vai e reparte com a multidão. É o meu dever, é o teu dever. Ou você acha que só é o meu dever como pastor? Não, querido, é o nosso dever como cristãos. É o nosso dever. Nós que somos discípulos, nós temos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, morando dentro de nós. Nós temos essa palavra que sacia nossa fome, essa palavra que é alimento. Então compartilhe desse pão espiritual, que é a palavra de Deus. Compartilhe desse pão espiritual, que é o verdadeiro maná, que é Jesus. Compartilhe, tem pessoas famintas. Compartilhe o pão físico, mas compartilhe o pão espiritual também. Depois que você compartilhou o pão físico, como que fica mais fácil compartilhar o pão espiritual? Porque as pessoas vão ver amor no teu coração. Vão ver amor.
Então, querido, nós temos que praticar essas coisas. Compartilhar o pão físico através de boas ações, através de caridade. Nós temos que praticar, irmãos, a caridade ela é tão grande, a caridade, que ela vai dizer lá, se não me falha a memória, em Atos capítulo 10, acerca de Cornélios. Cornélios, embora ele fosse um centurião romano, Cornélio, depois que ele se converteu, ele era um homem que ele fazia muita caridade, ele dava muita esmola. E o que aconteceu? Deus se manifestou, Deus mandou um anjo lá na casa de Cornélio, dizendo, olha, as tuas esmolas têm chegado até diante de mim. Sabe por quê? Porque existe um ditado, embora seja um ditado popular, mas ele é tirado da palavra de Deus, que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Ou seja, tudo que você faz para um dos pequeninos, você está fazendo para o próprio Cristo. Ele diz isso lá em Mateus 25. Que naquele último dia ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não foste me visitar, estava na prisão e não foste me ver. E aquelas pessoas vão dizer, mas Senhor, quando te vi com fome ou com sede, ou nu e não te vesti, ou enfermo e não fui te visitar, ou preso e não fui ali visitar o Senhor? E ele vai dizer, o que não fizeste a um desses meus pequeninos, a mim não o fizeste. Olha para você ver. Então, através das esmolas de Cornélio, Deus mandou um anjo lá no lar dele, dizendo, olha, vai lá e manda chamar Pedro que está em Jope. E eles foram atrás de Pedro, e Pedro vem, e toda a casa de Cornélio foi batizada no Espírito Santo, depois nas águas, e toda a casa e os que estavam na casa foram ganhos para o Senhor. Mas tudo aconteceu porque era um homem que dava muito esmola, fazia muita caridade, e a caridade dele chegou até o trono de Deus. Então, querido, ajude. Ajude. É claro que hoje a malandragem está grande, sim, mas ajude quando você vê que realmente a pessoa está numa situação difícil, ajude. Eu muitas vezes já fui chamado de bobo na rua. Um tempo atrás, meu irmão estava na rodoviária ali, na época não tinha carro, estava esperando o ônibus para ir para Assis. E formou a fila para entrar no ônibus. E veio uma mulher, era de manhãzinha, e veio uma mulher no começo da fila atrás, dizendo, me dá acho que R$2, que eu estou com fome, para mim comer um pão, eu estou com fome. E veio pedindo para as pessoas que estavam atrás de mim. E ninguém dava. E nisso ela veio até a pessoa que estava atrás de mim, pediu, e a pessoa não deu, e ela ia se retirando. Quando ela foi se retirando, eu chamei e falei, senhora, vem aqui. E eu acho que eu peguei na época acho que R$5 e dei, falando, vai lá e compra um pão, compra um copo de leite, né, e sacia a tua fome. E quando eu e a pastora entrou de um ônibus, a gente sentou mais atrás, e eu ouvi as pessoas dizendo, trouxa, deu R$5, ela vai beber tudo em cachaça. E aquilo feriu o meu coração, sabe por quê, irmãos? Eu não sei se aquela mulher ela foi comer pão, ou se ela foi beber o leite que eu tinha falado para ela, mas a minha parte com Deus eu fiz, querido. Eu fiz a minha parte. Então se ela foi beber em cachaça, se ela foi usar para outras coisas, problema dela. Eu dei com o intuito dela saciar a fome dela. Eu creio que a minha parte com Deus eu fiz. Então nós devemos tomar cuidado, sabe por quê? Eu sempre digo isso. A própria palavra vai dizer que nós devemos usar de hospitalidade. Está lá em Hebreus. Porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. E eu fico pensando muitas vezes bate. Você sai, é um andarilho, você nunca viu ele na tua vida. E diz, olha, estou com fome, não tem um pão, pode me dar um prato de comida? E eu já vi pessoas escorraçando, irmãos. Escorraçando esse tipo de pessoa. Dizendo, sai daqui, vagabundo, vai trabalhar. Não tem nada aqui para você não. Já cansei de ver pessoas fazendo isso. E muitas vezes eu fico imaginando, e se foi um anjo que Deus mandou na tua porta? E se foi um anjo? Há um tempo atrás eu vi um testemunho, e esse testemunho é um testemunho verdadeiro. E ele falava acerca de uma irmã que tinha câncer. E ela todos os dias ela orava. E ela dizia, Senhor, me cura dessa doença, me cura desse câncer. E ela em oração bateu na porta dela, ela foi atender a um mendigo e dizia, dona, eu estou com fome, eu quero um pedaço de pão, eu quero um pouco de água. E ela dizia, você está me atrapalhando, eu estou orando, olha, sai daqui, você está me atrapalhando.
e aquele mendigo foi embora. No outro dia, novamente, na hora que ela estava orando, bateu na porta e ela foi atender novamente aquele mendigo dizendo: dona, eu estou com fome, eu quero pão, eu quero um copo d'água. E ela novamente escorraça aquele mendigo e ela diz: olha, eu estou orando e você está me atrapalhando. E ela ficou até irada naquele dia e aquele mendigo foi embora. No outro dia, a mesma coisa, e novamente ela escorraçou aquele mendigo. Aí chegou o dia de culto, ela foi para a igreja e ela lá na igreja ela começou a orar para Deus: Senhor, eu tenho orado para o Senhor me curar desse câncer. E parece que o Senhor não tem ouvido a minha oração. Quando ela estava fazendo essa oração, Deus tomou um vaso, Deus tomou uma irmã. E essa mulher foi marchando e falou para ela assim: 3 vezes eu pessoalmente fui à porta da tua casa pedindo pão e pedindo água e você me tocou. Sabe o que aconteceu? No outro dia, essa mulher ali orando novamente e bateu na porta dela, novamente era esse andarilho. Aí, como ela já tinha ouvido o Senhor, ela colocou pão à mesa, colocou café, deu água, ele comeu, ele bebeu e antes dele se levantar para sair, ele disse: assim diz o Senhor, a partir de hoje, esse câncer vai sumir da tua vida. E naquele mesmo momento aquela mulher foi curada, irmãos. Então olha para você ver. Muitas vezes era um anjo que Deus mandou ali, mas testando para ver o coração dela. E ela 3 vezes enxotou aquele andarilho, sem saber que era o próprio anjo do Senhor ali. E muitas das vezes nós devemos tomar cuidado, que Deus pode fazer o mesmo na minha e na tua vida. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não sei se foi um anjo que Deus mandou para me testar. Muitas vezes eu vou perder a minha bênção, eu vou perder o meu milagre, por não usar de hospitalidade. Você vê ali Abraão em Gênesis 18, ele recebendo ali o Senhor com 2 anjos. E a Bíblia vai dizer que estava acontecendo ali uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E ele usa de hospitalidade, muitos hospedaram o anjo, sem saber que era anjo. Então o próprio Ló, depois que ele foi saber que era anjo, mas no começo ele hospeda os 2 anjos ali na cidade de Sodoma, depois que os anjos ferem de cegueira, que ele foi saber que era anjo de Deus, que Deus tinha enviado para tirar ele de Sodoma. Pai do Senhor, missionareni. Então nós devemos usar de hospitalidade, meus queridos. Então compartilhar o pão físico e o pão espiritual. E a 7ª e última lição que eu aprendo agora está aí no versículo de número 12. Diz assim: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Sabe qual que é a 7ª e última lição que eu aprendo desse texto? É a lição da economia. Vou repetir, a lição da economia. Irmãos, o nosso Deus, ele não gosta de desperdício. Veja que Jesus deu uma ordem, depois que todo mundo já tinha enchido a barriga. Jesus disse assim: olha, recolhei agora os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Ou seja, Deus não gosta de desperdício. Deus não gosta de desperdício, irmãos. E quantas das vezes que nós falhamos justamente nisso? Nós desperdiçamos o pão, nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos tudo da nossa vida. Desperdiçamos o nosso tempo. Nós somos especialistas em desperdiçar as coisas. Deus não gosta de desperdício. Mas está aí a pastora, ela é minha mulher, já vai para 26 anos, e ela sabe disso. Ela sabe se tem uma coisa, irmãos, que eu detesto, é se as coisas se perder dentro de casa. Se estragar alguma coisa dentro de casa, um alimento que seja. A gente compra para comer à vontade, mas eu não gosto de desperdício. Tanto que em casa não tem lata de lavagem. Por quê? Porque nada é jogado fora. Nada é jogado fora. Só se, vamos supor, ficou lá um tomate na geladeira lá e quando foi ver lá apodreceu. Sem você ver, apodreceu. Aí é claro que vai jogar fora, Mas do contrário, eu não gosto de desperdício. Eu já até chamei a atenção de crentes, que eu trabalho na usina. Chegava na hora do almoço e tem uma vez que eu chamei a atenção do irmãozinho. Porque eu fui notando ali dias por dias que chegava na hora do almoço, ele fazia aquele pratão. Ele comia metade, isso crente, querido. Ele comia metade
E ele jogava muitas vezes mais da metade da comida fora. Mais da metade da comida ia para o lixo. E muitas vezes até pedaço de carne, pedaço de bife. Teve um dia que eu não aguentei, teve um dia que eu peguei e falei para ele, meu irmão, você sabia que você está pecando? Ele levou até um susto. Ah, mas por que, pastor? Porque eu tenho almoçado com você já mais de meses. E eu tenho notado que você tem um costume. Você coloca uma quantidade de comida e você sabe que se você não vai comer tudo isso, e você joga metade da comida fora, meu querido. Falei, presta atenção, o tanto de comida que você tem jogado fora dia por dia. Se você juntasse toda essa comida, quantas pessoas não daria para se alimentar com essa comida? Olha as pessoas lá na África, quantas pessoas que gostariam de comer um pedaço de carne, assim como esse que você deixou aí hoje. Irmãos, foi um choque de realidade para aquele irmãozinho. Né? E é claro que eu falei só entre eu e ele, né? com todo cuidado para não ferir o coração do irmão também. Mas a partir daquele dia ele mudou, ele começou a colocar somente a quantia que ele conseguia comer. Né? E muitas das vezes nós somos especialistas nisso. Muitas vezes lá na nossa casa a gente faz aquele pratão de comida, come metade vai para o lixo, ou metade vai para a lavagem. Querido, isso fere o coração do nosso Deus. Isso entristece o coração do nosso Deus. Jesus não gosta de desperdício. Aí muitas vezes não sabe por que a compra ficou R$1.000 por mês, mas está indo lá R$400 para o lixo, para lavagem. Né? Não estou aqui para dar lição de moral a ninguém, estou aqui para pregar a verdade de Deus. Mas é uma realidade, irmãos. São costumes que nós pegamos, muitas vezes de pequeno, e nós temos que nos consertar nisso. Eu sou assim, coloco uma quantidade de comida, como tudo aquilo. Aí se eu quero comer mais, eu vou lá e coloco só uma quantidade que eu sei que eu vou conseguir comer. E daí a pastora, muitas vezes ela vai lavar a louça, o prato está limpo, não tem um carocinho de arroz. Se ficar um carocinho de arroz, muitas vezes ela acha até graça, eu trago o prato aqui e faço assim. Ó. Mas eu que coloco comigo. Ela falou, mas ela que coloca. Mas se eu vou tirar também é a mesma coisa. Então, só como aquilo mesmo que eu sei que eu não vou deixar, porque se tem uma coisa que eu fico triste é ver a comida jogada fora. Então, Jesus, ele não gosta de desperdício. Então, tem pessoas que muitas vezes não sabem por que eu gasto R$1.000 de compra. Mas para pensar o tanto que tem ido para o lixo. O tanto de comida que joga fora. E isso vem já da cultura brasileira. Tá aí vários irmãos que moravam na cidade de São Paulo. Vai lá no CEAGESP de São Paulo por dia e vê a tonelada de alimento que é jogado fora. Isso já era cultura brasileira. Nós somos um povo que joga alimento fora. Você vê lá banana que muitas vezes está lá uma bandinha preta, né, que daria para tirar aquela bandinha preta, ele já joga no lixo. E muitas vezes na nossa casa nós somos especialistas em fazer a mesma coisa. Né? Muitas vezes ali sobra uma sobrinha na hora do almoço, na hora da janta. Em vez de você guardar aquela sobrinha de arroz para outro dia, você joga no lixo. Isso fere o coração de Deus, irmãos. Isso fere o coração de Deus. Porque tem pessoas que não têm nem esse punhadinho de arroz que foi jogado fora. Tem pessoas que não têm aquele pão, o pão já ficou ali muitas vezes duro, já joga o pão duro no lixo, faz uma torrada, querido, mas come, não joga fora. Ou dá para os passarinhos. Né? Ou dá para o passarinho. Tem alguns pães quando sobra aqui, né, que eu vejo que está muito duro, eu deixo secar mais. E todo dia cedo eu quebro e jogo lá para os pardal, eu vejo os pardal comendo. Mas pelo menos está sendo bem empregado, os bichinhos estão se alimentando. Né? Então sobrou um pouquinho de arroz ali, em vez de jogar na lavagem, em vez de jogar no lixo, guarda. No outro dia usa, faz um bolinho de arroz, né? Faz um bolinho de arroz. A banana ficou preta, né? Ficou uma bandinha preta. Muitas vezes já joga no lixo, não pega aquela banana que já está um pouco passada. A pastora faz isso, vai lá, faz um doce de banana para as crianças. Faz um doce de banana para agradar o marido. Então, mas não jogue fora, querido. Às vezes o tomate está com a bandinha podre, em vez de tirar aquela bandinha podre, porque o resto está bom, já joga tudo fora, querido. Nós somos especialistas, e isso já vem da nossa cultura brasileira, jogar alimento fora, e depois não sabe, mas eu ganho tanto e não está dando, mas vai ver o quanto de desperdício está tendo. Começa a somar o desperdício, e você vai ver que no final do mês vai dar uma soma exorbitante, querido. Exorbitante. Vai escovar o dente, em vez de colocou
o creme dental na escova, em vez de fechar a torneira, fica lá a torneira aberta. Tchá, aí ele está lá. E a torneira está lá. Irmãos, nós somos especialistas, irmãos, em desperdiçar, mas isso fere o coração de Deus. Jesus não gosta de desperdício. Foi por isso que Jesus disse assim, olha, recolhei tudo o que sobrou, para que nada se perca. Você sabia que Deus não quer que nada se perca? Você sabia disso? Que Deus não quer que nada se perca? Isso até em relação à nossa salvação. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus ele não gosta de desperdício e Deus ele não quer que nada se perca. Basta você ler Lucas capítulo 15. O capítulo 15 inteiro de Lucas vai falar de percas. Primeiro foi o pastor que, tendo perdido uma ovelha, ele sai para resgatar, para ir atrás da ovelha desgarrada. Eu vejo aí, tem muitos pastores, isso aí, irmãos, eu vou falar para a minha classe agora. Tome cuidado, viu? Você, pastor, tome cuidado. Eu já ouvi de boca de pastor, não, saiu um, Deus manda 10. Quem você que pensa? Muitas vezes através daquele um que você não foi atrás. Através daquele um que você não foi atrás. Muitas vezes vai ser a causa de você perder mais 10. Pastor missionário amado. Tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado. Então, querido, o próprio Deus ele não gosta de perca. Por isso o bom pastor ele foi atrás da ovelha agarrada, ele tinha ainda 99. Ele podia falar, não, eu tenho 99 ainda comigo, deixa ela que se vire, que se perca por aí. Não, ele deixou os 99 e ele foi atrás da que se desgarrou. Irmãos, eu sou um pastor que a pessoa, irmãos, eu só paro de ir atrás. Está aí a pastora, ela é testemunha disso. A gente só para de ir atrás da pessoa quando a gente vê que a pessoa não quer nada mesmo. E ainda sabe o que a gente vai dizer? Olha, eu vim aqui até hoje. É isso que você quer? É isso que estamos livres do teu sangue. Eu fiz o que eu podia. Agora, é você e Deus. Então nós devemos tomar cuidado. Não se conformar, saiu uma ovelhinha, vai atrás. Vai atrás. Vê o que está acontecendo. Mas não fique, não, tem 99 ainda aqui, não. O próprio Deus não gosta de perca. Como eu disse, capítulo 15 de Lucas, todo ele está falando de percas. Primeiro o pastor que perdeu uma ovelha, ele perdeu somente 1%. Mas ele foi atrás daquele 1%. Depois nós vemos ali da mulher da dracma, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Agora uma perca de 10%, o que ela fez? Ela acendeu a lâmpada, varreu a casa e achou a dracma perdida. E depois nós vemos ali o pai que tinha 2 filhos e um saiu fora. Uma perca de 50%. Primeiro, 1%, 10% e 50%. Mas o que ele fez? Aquele pai, ele deu a herança para o filho, mas a palavra de Deus diz que quando aquele filho caiu em si, ele resolve retornar para a casa do pai. O pai avistou o filho ao longe, porque eu creio que aquele pai estava orando pelo filho, para que o filho retornasse. E quando o filho retorna, ele faz um banquete, o irmão birrento não queria entrar para a festa. O irmão estava mais perdido do que aquele que saiu. Embora estivesse na casa do pai, mas estava mais perdido. E tem muitos crentes hoje nessa situação, estão na casa do pai, mas estão perdidos ainda. Porque muitas vezes volta o pródigo, em vez de ele se alegrar com a volta do pródigo, ele fica fazendo birrinha, que não quer participar da festa. Então nós vemos que ele diz, filho, é justo nós nos alegrarmos. Esse teu irmão estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Então, irmãos, nem o próprio Deus ele gosta de perca. Por isso Jesus disse, olha, para que nada se perca. João 3,16 vai dizer assim, porque o Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. A palavra perecer e se perder é a mesma coisa, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca. Então, querido, deixa essas 7 lições para você, que você possa guardar no seu coração, e você vai ser abençoado. Deus tem multiplicação, Deus tem milagre, Deus tem vitória, mas basta eu e você
aprender essas 7 lições. A primeira, a lição que Deus vai nos provar antes de realizar o milagre. A segunda, a lição do crer. Nós temos que crer, independente se aos nossos olhos parece ser impossível de acontecer o milagre. Nós temos também que aprender a lição de dar. É dando que se recebe. Se eu quero receber, eu tenho, aleluia, que aprender a dar. Isso é a terceira lição. A quarta lição, a lição da organização. Eu tenho que ser organizado. A sexta lição, a lição de compartilhar o pão, tanto o pão físico como o pão espiritual. E a sétima, a lição da economia. Que Deus abençoe a tua vida. Fica com essa palavra para o teu coração. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos podem agradecer a Deus aí por essa palavra, ensinamentos para a nossa vida? Infelizmente, o irmão Tiago, é verdade, né? Quero 99 que não dão trabalho. Temos que dar graças ao Senhor, né, irmãos? Porque cada palavra ministrada é Deus nos ensinando algo novo. Mas muitas vezes aquele que vai dar trabalho, irmãos, né? Muitas vezes ele é um Pedro na vida. Ele dá trabalho hoje, mas lá na frente vai ser um ganhador de almas. Por isso que eu não desisto, irmão, porque um dia eu dei trabalho também. Eu dei trabalho, eu fui terrível. Eu sei disso e Deus me coxou, né? Você está sendo crente dodói? Levei muita varada de Jeová até aprender. Irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Já vamos incluir nessa oração também os irmãos que deixaram os pedidos de oração. E dá tempo ainda também de você colocar a sua família. Alguém que você queira que ore, você no momento da oração pode falar teu nome que Deus está ouvindo aí, amém? Aleluia. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Sim, Pai, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pelo alimento dos céus, pela palavra que veio para nos ensinar, para nos orientar, Senhor. Aleluia. Pai, te damos graças, ó Deus, Sim, pela Pai. instrução, ó Pai dos céus, Aleluia, que o Senhor enviou Jesus. nesta noite. É verdade. Que nós venhamos ser sábios, que nós venhamos colocar em prática meu esses Pai. ensinamentos, Em nome de que essas Jesus. 7 lições, Pai, venham ficar gravadas em Sim, nossos meu Pai. corações. Ensina-nos a sermos Ensina-nos melhores. mesmo, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a corrigir aquilo que precisa Aleluia, ser Pai. corrigido. Sim, meu Mostra-nos, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha cada dia nos corrigir. É verdade, para que Pai. possamos andar segundo Sim, o meu teu Deus. querer, Verdade, segundo meu a Deus. tua vontade. Sim, meu Pai. Pai, te damos graça também. Em nome de por Jesus. cada família que está Obrigado, conosco. Pai. Por cada irmão que Sim, esteve meu conosco nesta noite É deste verdade, culto. Deus. Pai, por cada irmão que está clamando, Aleluia, orando neste momento. Pai, que o Senhor venha alcançar Sim, as meu Pai. famílias aqui representadas. Aleluia. Alcança a vida da nossa irmã Paula. Alcança mesmo. Pai, que o Senhor venha agir na Em vida nome dela. de Jesus, Tira a vai agonia alcançando. daquele coração. Tira, meu Amém. Deus, agora toda a agonia do coração da Aleluia, Paula. Jesus. Pai, traz, meu Deus, paz naquele Sim, meu coração. Senhor, que o Senhor venha entrar, Aleluia, meu Senhor, ó Pai, com a tua providência Sim, em tudo isso que ela está passando. É verdade, em tudo Pai. isso, ó Pai, que ela tem, Senhor, ó Pai, vivenciado Vai ali, nesses Senhor, dias. entrando, meu Pai. Que muitas das vezes faz até mesmo ela perder a Meu Deus. paciência. Sim, Muitas meu Pai. das vezes, meu Deus, ela olha a Aleluia. circunstância e ela tem que se Glória a segurar, Senhor, para não pecar. Sim, meu Pai. Pai, que o Senhor venha agir na vida Age da mesmo, Paula. meu Deus, em nome de Age no Jesus. trabalho dela. Age mesmo. Age nessas questões que Oh, ela tem glória. enfrentado Sim, meu nesses Pai. dias. Dá força para ela, força Deus. mesmo, meu Tira toda a ansiedade. Em nome de Jesus. Tira toda a preocupação. Sim, meu Pai, que o Senhor venha trazer paz. Alabraçuia, Que o Senhor venha trazer Alabraçuia. segurança, tranquilidade. meu Pai, que o Senhor venha fortalecer Sim, meu Deus. ela nesta É noite. verdade, Pai. Renova as forças dela. Sim, meu Aumenta a fé dela. É, meu porque quando o Senhor age, ninguém É impede. verdade, Pai. Então que ela venha confiar no Sim, Senhor. meu Porque Deus. no momento certo, na hora certa, É verdade. o Senhor vai agir nessa causa. mesmo, Deus. Em Alcança nome de também, Jesus. Senhor, a irmã Rosinéia, o irmão Alcança mesmo, Valdinei, Pai. toda a família Oh, Deus, dela, vai Pai, em tocando, nome de Senhor, em Jesus nome de Cristo. Jesus. Alcança também, Senhor, a Alabraçuia, família da Liquia, nossa Andarabaxá. irmã Marina Romã. Alcança todo o Sim, lar meu dela, Deus. a família dela, Senhor, neste Sim, momento. meu Pai, alcança também a vida da nossa irmã Marisa meu Deus. Pinheiro, Em toda a nome de família Jesus, dela. Vai agindo ali na Age casa mesmo, Pai, dela. em nome do Senhor, Senhor Jesus. aquilo que ela está colocando É na verdade, tua meu Deus. presença. Oh, Faz Senhor o Deus. teu milagre, Faz a faz o obra teu mesmo. querer, ó Deus da glória. Aleluia, Alcança Pai. a Simone, amiga dela. Sim, meu Deus. Senhor, eu não sei o que a Simone está É, meu passando, mas o Senhor é o Deus que É verdade, conhece, meu Deus. sabe todas as coisas. meu Pai. Age na vida da Simone, mesmo, Pai, meu em Deus. nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Pai, queremos orar também pela vida do nosso irmão Sheldon, ele que não pôde ficar até o final deste culto, saiu para o trabalho. Pai, que o Senhor vem estar guardando o Sheldon, guarda ele no trabalho, protege ele, livra dos perigos, dos acidentes, protege ele, livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo, não só ele, mas todos aqueles irmãos que saíram para trabalhar, aqueles irmãos que trocam o Senhor horário, trabalham durante a noite, guarda eles em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, guarda também a irmã Joyce, os filhos, guarda o lar da tua filha, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco também nessa oração a vida da nossa irmã Judite, as crianças, alcança, Pai, guardando, protegendo, alcança também os irmãos da irmã Judite, faz a obra de libertação, de transformação na vida deles, alcança também a nossa irmã Luciana Pinheiro, age na vida dela, age na vida sentimental, emocional, trabalha no coração dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, alcança também o Pedro Henrique, alcança o Luiz Felipe, trabalha no coração desses jovens. Pai, alcança a irmã Solange, acalma aquele coração. Meu Deus, que coração ferido, entristecido, quantas decepções, ó Deus da glória. Age na vida da irmã Solange, Pai, que ela venha olhar para ti, que ela venha ver que o mundo é só ilusão. O Senhor tem algo grandioso para fazer na vida dela, e muitas das vezes ela espera, Senhor, do homem, mas é do Senhor que ela vai ter o descanso, é do Senhor que ela vai ter a vitória. Por isso, age no coração da irmã Solange. Senhor, tira, meu Deus, toda a dor, tristeza desse coração, que ela venha se voltar para ti, que ela venha se firmar em ti, que ela venha olhar para ti, que o Senhor venha segurar nas mãos dela, que ela venha se levantar e caminhar, Senhor, juntamente contigo, na tua presença. Guarda também os filhos, alcança eles, guardando, protegendo, abençoando, livrando de todo laço do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Pai, alcança também a irmã Maikele, o irmão Fernando, alcança o Murilo, Senhor, o Murilo que já faz 3 dias que não está bem. Pai, alcança essa criança, vai repreendendo toda a enfermidade, todo o mal agora vai caindo por terra. Senhor, está escrito na tua palavra que praga alguma chegar à nossa tenda. Senhor, guarda o lar da tua filha, guarda a família dela, toca no Murilo agora, vai tirando agora todo esse mal-estar, vai tirando agora, Senhor, toda, Senhor, inflamação, toda febre, seja lá o que for, Pai, que está acontecendo na vida dessa criança, que cesse agora em nome de Jesus Cristo. Visita o Murilo nesta noite, guarda a Manu também, guarda o lar, Senhor, da irmã Maikele, guarda o irmão Fernando no trabalho. Pai, que a tua bênção, a cura, o milagre do Senhor venha sobre a vida do Murilo, para que a tua filha venha testemunhar, Senhor, do poder, da glória do Senhor na vida do Murilo, em nome de Jesus Cristo. Pai, alcança também, Senhor, a família da irmã Rose. Pai, alcança todas as filhas. Alcança, Senhor, Amanda. Alcança a Daiane. Alcança a Paula. Alcança, meu Deus, a família, Senhor, da tia Rose. Faz a obra ali, Senhor. Alcança cada um deles neste momento. Vai, Senhor, entrando com providência. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus de milagre. Alcança cada uma delas agora. Alcança os genros. Alcança os netos. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco também a vida da irmã Débora. Guarda a irmã Débora. Protege ela. Protege o Luiz. Protege, Senhor, também a Luísa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda o lar da irmã Débora. Senhor, que o Senhor venha livrar de todo mal. Que o Senhor venha livrar, Senhor, de toda a seta, de tudo aquilo que o diabo tenta. Pai, guarda a irmã Débora, guarda o Luiz, guarda a Luísa, em nome de Jesus Cristo. Pai, alcança a Paulinha, o Fábio, o Mateus. Alcança a dona Luzia, a mãe da Paulinha. Faz a obra na vida daquela mulher também. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar colocando cada irmão que está orando agora, cada família, cada cidade que está conectado conosco agora. Entra cada
a Oh, tua aqueles que estão providência. enfermos, toca Alcança, meu Deus, traga cura agora nome para do aqueles que Senhor precisam de cura. É, meu Deus. Liberta aqueles que Liberta precisam de mesmo. libertação. Em Ah, nome de Senhor, Jesus. age na família, Senhor, dos teus filhos. verdade. Ah, Senhor, alcança o Noé, Em nome de Senhor. Jesus. O Noé que está na estrada. mesmo, Ah, Pai. Senhor, guarda ele, É, guarda meu os demais caminhoneiros. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus Protege, Cristo. livra do Ó mal. Deus da glória, Guarda, Deus Senhor. Santo. Eu oro colocando Em cada nome de irmão, Jesus. cada irmã que está Em nome orando do neste Senhor momento, cada nome, Em cada nome de família Jesus, que está Pai. sendo colocada agora. É verdade. Alcança com as tuas Oh, mãos de Ramanda, poder. cara, Que haja, sim, meu Deus, cura. Que haja Ramanda, transformação. Que haja milagre. Obrigado. Que haja providência de Deus dentro dessa É, casa. meu Para esta família, em nome de Jesus Pai. Cristo. Pai, nós oramos abençoando e declarando, Deus. Senhor Pai, na autoridade do nome do teu filho, Sim, a meu vitória, a bênção, o milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa oração agradecendo. Logo em seguida a pastora já vai dar a bênção Aleluia. apostólica. Pai, muito obrigado por mais essa live, por mais Obrigado, esse culto Deus. online. Obrigado por cada vida Obrigado, que esteve Deus. conosco, Pai. Glória Guarda a cada Jesus. vida, conceda a vitória. Deus nos deu Eu uma sei que o Senhor não semana despede ninguém de mãos abençoada, vazias. Nos dá uma semana de vitória, que Sim, essa meu semana Deus. que está se iniciando hoje Em nome seja uma de semana de Jesus. bênção, de conquista, Em nome de de providência, Jesus. Pai, na vida dos teus Sim, filhos. meu Deus. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Te damos graças pela tua presença, Obrigado, por Deus. causa, Senhor, do teu Espírito Santo, Sim, pelo meu teu Deus. Espírito, porque Em sem nome ti, de Senhor, Jesus. não haveria sentido algum de estarmos aqui. Aleluia. Portanto, muito obrigado pela tua Santo presença. Deus. Muito obrigado, Senhor Obrigado, Deus, por Deus. mais essa live. Nós te agradecemos em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. O Senhor é meu pastor, Nada me faltará. operando Deus. Quem impedirá? Posso todas as coisas. Naquele que me Se fortalece. Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? aleluia. Deus Deus abençoe. abençoe. Uma ótima Uma semana semana de bênção, para cada de um em vitória nome para do Senhor você. Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos em nome de E Jesus. guarde essa palavra. Aleluia. Deus sempre nos ensina, Glória a cada Deus. dia sermos melhores. Deus abençoe os irmãos Deus da abençoe. CIS, os irmãos das demais cidades. Hoje esticamos um pouquinho mais a live aí, mas foi necessário, amém? Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Valquírio. Deus abençoe meu Valquírio, irmão Júlio. Irmã Sueli com o irmão Altair, irmã Rosinéia lá em Assis, nossos Abençoe. pastores lá em Assis, Deus abençoe, irmã Antoninha, todos os irmãos que estavam conosco, Deus abençoe grandemente. É o verdadeiro Pai. Pai, que não deixa os seus filhos, não despreza os seus filhos. É o meu amado Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, meu Amém, meu Tiago. Tiago. Grande abraço, querido. Glória ao Filho e ao Espírito Santo. Filho, que voo tão puro, trouxe ao mundo escuro, sua luz e seu poder. Deus abençoe. Em nome Boa de Jesus. noite, Boa noite Deus a todos. abençoe.